Pênalti decisivo para minha equipe. E aí, bato ou não bato? Tô confiante? Não tô confiante? É sobre isso que eu quero conversar hoje contigo. Bom, eu fiz um vídeo um tempo atrás, mais curto, levantando essa discussão no meu Instagram e gerou várias reflexões muito legais. Eu trouxe o exemplo da decisão por pênaltis do Mundial entre o Flamengo e o PSG, na qual o Felipe Luiz chamou o Léo Ortiz para bater o pênalti e ele acabou se recusando, não quis bater, porque não estava se sentindo confiante naquele momento. E isso me gerou a ideia de falar sobre isso, de trazer um vídeo com essa temática, porque é uma reflexão bastante interessante. Disputa de pênaltis como um todo traz vários poréns, vários sis. É loteria, não é loteria, é treino, e a questão da confiança, e quem é o batedor oficial, deve bater por primeiro numa decisão por pênaltis, deve bater o último. Isso é um tema muito legal, é bem interessante de pensar a partir de vários pontos de vista, e eu trago aqui o meu ponto de vista, o que eu acho a respeito disso, logicamente. É uma opinião, é algo que eu trabalho bastante com os meus atletas nas mentorias, nos treinamentos e nas técnicas que a gente faz nos processos de treinamento mental, é a questão de assumir a responsabilidade sempre que possível, sempre estar disponível a assumir as responsabilidades e lidar com as consequências, sejam elas positivas ou sejam elas negativas em um primeiro momento. E aí, já dando um spoiler daquilo que eu acredito, a consequência negativa, ela quando ela ocorre, ela sempre, no fim das contas, ela vai trazer um aprendizado, por óbvio, e isso faz muito melhor para a inteligência emocional, para o estado emocional do atleta, do que se eximir da responsabilidade. Essa culpa, ela tem um preço. Mas vamos lá falar especificamente sobre a situação de bater ou não bater o pênalti decisivo. E a minha opinião é de que sim, se deve bater o pênalti decisivo. Se deve estar disponível ao bater. É óbvio que muitas vezes o treinador pode ter ali 7, 8 atletas com vontade de bater o pênalti decisivo e só 5, né? Pensando numa disputa de pênaltis, numa decisão de mata-mata. Quando é um pênalti ali durante o jogo, normalmente o batedor oficial vai bater e pronto. E, e também é muito importante que esse batedor oficial, no momento de uma decisão por pênaltis, na minha opinião, que ele se coloque disponível. Não que nesse exemplo do Léo Ortiz ele fosse o batedor oficial do Flamengo. Acho que o Flamengo tem ali outros batedores, né? O Jorginho é o mais destacado como um batedor oficial nesse momento. Pedro bate pênalti, Bruno Henrique bate pênalti. Mas o Léo Ortiz é um cara líder. Foi batedor de pênaltis no Bragantino, foi capitão do Bragantino há muito tempo. Então, com certeza, ele era um dos indicados e o treinador foi até ele e buscou por fez a escolha, né? Por ele, conversou com o atleta, lógico que o atleta não quis bater. E aí isso não é uma crítica que eu faço ao Léo Ortiz de maneira nenhuma, porque eu acho que ele teve um pensamento coletivo. Ele teve um pensamento, ele não pensou nele, ele não foi egoísta no sentido de bora lá, quero aparecer nesse momento. Não, ele se sentiu retraído, teve um pensamento bem de grupo, no sentido não é meu momento, não quero atrapalhar o grupo, acho que tem o risco de eu errar, bora com outro atleta nesse momento. E esse pensamento coletivo ele é muito interessante, ele é legal, ele é louvável. Acontece que a ótica com a qual eu observo as coisas é a ótica individual do atleta, é o bem do atleta, não o bem do grupo. É claro que a gente nunca vai fazer um trabalho de inteligência emocional para prejudicar o grupo, mas eu trabalho de forma individualizada no sentido de ajudar o atleta a crescer na carreira dele, não só naquele momento, não só naquele jogo específico. Então, nesse sentido individual do bem-estar emocional do atleta, seria melhor para ele, mesmo
sem confiança, ter se colocado disponível a bater esse pênalti decisivo. Como eu disse, muitas vezes não é só a questão do atleta querer para realizar, depende do aval do treinador. O treinador tem que dizer, beleza, meu bruxo, vai lá e bate. Senão, o treinador pode escolher outro, né? Várias vezes a gente tem essas disputas, essas picuinhas ali na hora de um pênalti, mas cabe ao atleta que tem esse perfil de liderança, o atleta que treina para isso, ele não se eximir. Ele colocar, tô aqui disponível, posso bater, posso ser um dos batedores caso o treinador queira. E aí eu anotei aqui alguns pontos para a gente fazer esse vídeo de maneira bem espontânea, mas o que eu trago é que o resultado, nesse caso, ele acaba sendo, no fim das contas, o de menos. O resultado direto ele é muito importante naquele momento, certo? No momento do jogo, no momento da decisão, classificou ou não classificou, foi campeão ou não foi. Mas o resultado no longo prazo, ele vai acabar indo por um caminho muito parecido, no qual, se eu assumir a responsabilidade e fiz o que tinha que ser feito naquele momento, eu fico com a minha consciência limpa, e se eu não fiz isso, eu fico pensando em como poderia ter sido. Então imagina um atleta que foi atleta profissional, que teve a possibilidade de jogar um jogo decisivo, uma Copa do Mundo, sei lá, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, que seja, uma Champions League. E esse atleta, um dia, ele vai ser um senhor de idade, ele vai ter netos, a carreira dele vai ter passado. Né? A carreira do atleta ela é apenas um recorte de tempo, muito, às vezes, pequeno na vida toda, né, do ser humano, do atleta. E ele vai contar para os netos dele que, num momento decisivo, que ele poderia ter isso gravado em vídeo para mostrar, ele não quis bater o pênalti, sabe? Isso é só um exemplo, assim, do quanto... Será que não seria melhor ter um vídeo de errando o pênalti, que fosse o caso, sabe? O atleta, ele precisa dessa resposta, muitas vezes, os dilemas que ficam na cabeça de um jogador numa próxima situação, é o medo de já ter passado por aquela situação anteriormente e ter se escondido. Então, essa questão de assumir a responsabilidade, talvez mesmo sem confiança, ela é muito relativa, porque a confiança, e isso também é algo que eu trabalho bastante com os meus atletas, ela pode ser construída, ela pode ser ancorada com técnicas, com respiração, com 5 segundos ali do modelo de pensamento adequado, tu retoma essa confiança no momento que tu tá partindo para a bola. Então não significa que enquanto o grupo tá fechado ali, quem bate, é evidente que todo mundo vai estar nervoso, um pouco nervoso pelo menos, sabe? Então é mais fácil dizer, não quero bater. Então, o que pode acontecer, tá? Numa decisão por pênalti, vamos lá. São 4 hipóteses, né? Basicamente, a primeira hipótese, vamos analisar cada uma delas. A primeira hipótese, tu bate, faz o gol, teu time vence, é campeão, classifica, enfim. Ótimo, né? Perfeito, não precisamos ir muito além nessa hipótese, esse é o mundo ideal. Ok, não é difícil de lidar emocionalmente com isso, porque isso é o que todo mundo espera, né? Bater, fazer o gol e ainda por cima o time ter um resultado positivo numa moto aqui, espero que não atrapalhe meu áudio. Enfim, outra possibilidade é o atleta fazer o gol e o time perder, né? Tu vai lá, assume a tua posição, bate o pênalti, faz o gol e o time, mais alguém erra, o goleiro não pega, enfim, e mesmo assim o time não vence, não classifica, não é campeão. Aí é um pensamento egoísta, mas a gente não pode ser hipócrita. Todo mundo que já passou por essa situação sabe que, putz, que né, perdemos, péssimo, trocaria o meu gol pelo título, pela classificação, ok, mas o atleta no fundo ele sente, bom, pelo menos eu bati e fiz,
né? A minha parte eu fiz. E essa questão de a minha parte eu fiz, ela é legítima, ela é importante, ela é emocionalmente algo muito válido. Porque sim, que bom que a gente fez a nossa parte, né? Então não adianta negar que também é muito mais fácil de lidar emocionalmente com isso ao ter lá assumido a responsabilidade. Bom, bati, fiz, outro companheiro errou, que pena, mas a minha parte eu fiz. Isso me deixa botar a cabeça no travesseiro e dormir à noite. Aí a gente começa a lidar com duas hipóteses mais difíceis. Fui lá, bati o pênalti e errei. E meu time perdeu, meu time foi eliminado. Né? A culpa muitas vezes pode recair sobre o atleta, é lógico, depende se foi o primeiro a bater ou foi o último. Né? Muitas vezes alguém vai lá, bate o primeiro pênalti, erra, o quinto cobrador também erra e a imagem, né, que fica marcada para sempre na história é a do último. Mas seja o primeiro, seja o último, o atleta que bateu e errou, ele sabe que ele tem culpa, ele vai sentir essa culpa pelo erro. Acontece que, além do pênalti ser um momento muito específico, bater bem, bater mal, o posicionamento do goleiro, muitas vezes pode bater bem, o pênalti o goleiro pegar, ou pode fazer a batida quase perfeita, ela dá nas duas traves e sai. Tem uma resposta. A cabeça do atleta ela vai ter que lidar com essa culpa, ela vai ficar trazendo a reprise daquele momento. Poderia ter batido de tal jeito, poderia ter dado uma cavada, poderia ter batido no meu canto de segurança que eu sempre bato e troquei na hora. Enfim, não raciocinei, não respirei o suficiente, fui lá e isolei a bola. Sim, isso é ruim, é doloroso, mas não bater é pior. Não ter se colocado disponível é pior no interior, no coração da pessoa. E é pior no sentido de aprendizado. Por quê? Lidar com essa situação vai trazer crescimento para o atleta. Passar por esse processo de culpa e essa reflexão de onde eu poderia ter batido, o que eu poderia ter feito diferente, traz crescimento. E muito provavelmente, numa próxima oportunidade, o jogador vem mais preparado para aquilo. E aí, é claro, é um pensamento que ele é de médio prazo, que ele não está pensando só naquele momento específico daquele erro, mas é um pensamento mais amplo e o que vai fazer melhor para aquela pessoa crescer. Então, mesmo errando, perdendo, às vezes levando a culpa, isso é pesado, é óbvio, nós temos exemplos, vamos pensar naquele exemplo do Roberto Baggio, que errou o pênalti contra o Brasil em 94, terrível, a vida do cara fica marcada por isso. Seria melhor, talvez, ele não ter batido. Cara, ele era o 10 da seleção da Itália, talvez o melhor jogador do mundo naquele momento. Se não era o melhor, estava no top 5. Não tinha como ele não bater. Não tinha como ele não bater. E se ele não bate? O se sempre vai existir. Mas ele ia conseguir dormir de noite, talvez, se ele não tivesse batido. É como pensar uma disputa de pênaltis hoje pro Brasil, o Neymar não bater. Não existe, não existe. Claro. A gente, inclusive, foi eliminado da última Copa com o Neymar não batendo, mas porque ele bateria o último, o Brasil errou antes, né? Mas ele estava entre os 5. Né? O Brasil foi campeão lá das Olimpíadas com o Neymar batendo o quinto pênalti. E era uma opção ele não bater? Não era. É claro que muitas vezes o atleta, ou com quem a gente está usando de exemplo, não é o batedor oficial, como no exemplo do Léo Ortiz, ele não era o primeiro. Mas nesse caso também é muito mais fácil de lidar com o erro de um atleta que não era o protagonista. Então é difícil, não é uma situação simples assumir uma responsabilidade dessas e falhar. Entretanto, é melhor do que não assumir a responsabilidade. Isso é um fato. E se a gente for pensar em outros exemplos de outras coisas, de outras esferas da vida que não só o futebol, sempre quando a gente fica com aquele pensamento do se eu tivesse feito, ele é melhor, melhor de lidar, é mais fácil lidar com o pensamento de
nossa, ratei, vacilei, fui fazer fui colocar a minha opinião, coloquei errado. É mais doloroso, mas é mais corajoso. É mais corajoso. E isso traz um crescimento de vida, não só de carreira, é um crescimento de vida enquanto ser humano melhor. Então, mesmo nessa hipótese entre as quatro que a gente está falando, na mais difícil, na mais complexa de lidar, é melhor de lidar do que não fazer, do que se esconder. A outra hipótese é fazer o gol, aliás, é errar, né? Também errar, e a equipe vencer. Essa, assim como fazer o gol e o time ser campeão, talvez seja a segunda mais fácil de lidar, né? Porque passa desapercebido. Passa, nossa, errei, mas o fulanão lá me salvou. O goleiro, a goleira me livrou dessa, né? Me livrou de sofrer as consequências da culpa. Isso vai ficar na cabeça do atleta, é inegável. Tá? O atleta que ele, mesmo na conquista do título, ele bateu um pênalti decisivo, errou e foi salvo por outro atleta, ou salvo por um erro do adversário e o time passou, ufa, né? Ufa. Mas isso fica na cabeça. A pessoa vai pensar, ela vai, nossa, errei, queria ter sido campeão fazendo gol. É óbvio, é óbvio. Mas isso também leva a um aprendizado muito grande de que, cara, às vezes a gente vai se colocar, vai ter coragem, vai fazer o que a gente treinou, vai buscar, vai errar e mesmo assim vai dar certo. Essa é a beleza do esporte coletivo, certo? Então, também é melhor assumir essa responsabilidade do que não bater, do que não ter participado disso, sabe? Do que ser campeão assistindo os outros baterem o pênalti. É claro que, muitas vezes, eu vou querer bater e vou ser a sexta, sétima escolha do treinador. Beleza, mas é diferente de se esconder. É diferente, não adianta. A gente sabe que lá no fundo, o nosso espírito, lá na alma, quando a gente fecha o olho, respira, e tá, tô de boa com o que aconteceu? Não tô tão de boa porque eu não tive coragem. Então é diferente de pensar, poxa, fui lá, bati, errei, mesmo assim a gente ganhou, graças a Deus, que bom, mas eu tentei, eu busquei fazer a minha parte. Então, analisando essas quatro hipóteses, qualquer uma delas é melhor do que não bater, do que não assumir a responsabilidade, se não no curto prazo, no longo prazo. É melhor. E essa, logicamente, é a minha opinião. É uma opinião muito complexa. Acredito que tenha contra-argumento para tudo que eu disse. Dá para achar exemplos contrários aos meus argumentos. Mas o se, ele sempre vai existir. Eu acho que é uma questão de escolher qual se a gente quer encarar. O se não tivesse feito ou o se assumir a responsabilidade e fiz. O se mais doloroso, na minha opinião, e isso com base em vários exemplos, em várias análises de longo prazo e não só do momento em que aquilo acontece, o se mais doloroso é o se de quem não fez. É o se de quem não fez e se pergunta, e se eu tivesse feito? Como seria? Como seria ter vivido um momento extraordinário? Ou como seria ter tentado, ao menos, viver um momento extraordinário e depois lidar com a frustração? Que isso pode acontecer. Mas o momento extraordinário, ele não vem sem a coragem. E não adianta, por mais pensamento coletivo e de grupo que um atleta tenha, ele é um ser individual que gostaria sim de bater o pênalti e fazer e ser campeão. Isso é o que todo mundo quer. Todo mundo quer bater o pênalti decisivo e vencer. Então por que não buscar isso? Por quê? Por que nem se permitir? Porque no momento que eu me retiro dessa responsabilidade, que eu digo, não vou bater meu treinador. Não tô legal. Escolhe outro aí. Eu elimino a chance. Eu elimino a chance de eu errar também, mas eu elimino a chance da glória máxima. Então, por que a gente não vai querer se permitir buscar viver a glória máxima? Pelo risco de errar? É medo. E
assim, falando o clichê mais básico de todos, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, que vale a pena. Até porque ninguém tá ali de favor. Ninguém no futebol de alto nível tá apto no final de um jogo, de uma prorrogação ou de 90 minutos, enfim, a estar apto a bater um pênalti decisivo, estar apto ao treinador escolher ele para bater e a pessoa não tem condições de estar ali. Não tá ali de favor. Chegou ali porque batalhou, porque treinou, porque suou muito, porque passou por coisas absurdas de dificuldade para chegar até ali aquele momento e ser um atleta que está ali utilizando a roupa do clube com justiça, né? Ninguém chegou lá e aleatoriamente disse, bota esse uniforme aí, vamos jogar. Não. A pessoa passou por muita coisa para estar ali. Ela merece. Meu querido, minha querida, se tu chegou até um momento de uma decisão por pênaltis defendendo o teu clube, tu merece estar ali, merece bater, e se errar, paciência. Porque ninguém tá ali de favor. Ninguém vai, ai, por favor, me deixa bater. Não é assim. A história anterior, ela sempre envolve muita luta, muito merecimento. Então, não chega até a beira da praia pra nem morrer de cansaço na praia. É decidir não ir até a praia. Não. Vamos sempre em busca da coragem, que é o melhor caminho. E o resultado a gente nunca tem a garantia. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que a gente faça todas as escolhas certas e a coisa não aconteça. Entretanto, isso emocionalmente nos traz uma leveza de saber que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Isso é tudo que a gente pode fazer. Beleza? O vídeo acabou sendo bem longo. Se tu me acompanhou até aqui, eu agradeço imensamente. E compartilha esse vídeo caso tu tenha gostado. Caso tu tenha uma opinião diferente, comenta. Me chama pra gente trocar essa ideia. Porque eu sei que é um tema bem complexo, com várias possibilidades de opiniões distintas. E tu, atleta, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, se eu conseguir contribuir com um pensamento de clareza em algum sentido, por favor, me acompanha, me chama no Instagram, no YouTube, comenta, não vai ser difícil de me encontrar e a gente troca uma ideia, a gente pode desenvolver um trabalho específico para te ajudar na tua carreira, no teu desenvolvimento mental e emocional, e confiança e merecimento e tudo mais. Bora pra cima, vamos, bate o pênalti, por favor.